Brasil é minha aldeia. No Brasil é comum escolas e centros de educação infantil comemorarem o Dia do Índio no dia 19 de abril, com crianças vestidas ou pintadas de índio. Já na alfabetização, professores ensinam às crianças algumas características indígenas, como caçar, pescar, andar sem roupa. No entanto, o que mais fica reforçado são as letras I de índio, acompanhada de uma imagem do Papa Capim, aquele índiozinho de tanga do Maurício de Souza, e o O de oca, que vem acompanhado da imagem de uma oca redonda de palha. E é dessa forma que a imagem do indígena brasileiro se solidifica na mente de cada pessoa. Um índio pelado que mora em oca de palha e que vive da caça e da pesca, assim como há 500 anos atrás, no descobrimento do Brasil. Este é o índio que mora na nossa cabeça. Na fase adulta desses alunos, o estereótipo é de que o indígena é atrasado, desprovido de habilidades intelectuais e culturais, devendo habitar somente em suas aldeias e preservar seus métodos primitivos de sobrevivência. Não sabe estes que a maioria dos indígenas deseja é sim morar em suas aldeias, preservar sua cultura. No entanto, a história mostra fatos que tornam esse desejo indígena quase impossível de ser realizado, a começar pelas terras que foram roubadas, fauna e flora exploradas e destruídas, nosso patrimônio cultural maculado, um genocídio. Durante esses últimos anos, a pequena parte indígena que resistiu hoje luta por um pedaço de terra de um Brasil que já foi todo nosso, nossa aldeia. Assim, indígenas do Brasil inteiro vão se reinventando e sobrevivendo. Se cidades, estradas, pontes e barragens invadem as nossas aldeias, como seremos os mesmos? Se o europeu que chegou aqui há 500 anos não é o mesmo, por que seríamos? Embora muitos achem que indígenas são apenas os que moram em aldeias, com universidades favorecendo apenas os indígenas aldeados, não é desta forma que os indígenas da cidade se reconhecem. Somos tão índios quanto os que residem em aldeias. Lá vivem com pouco recurso natural que sobrou, alguns empregados em empresas privadas, outros no serviço público, muitos de forma miserável residindo em um pequeno pedaço de espaço de mercado, ou ainda em fase de demarcação, que chamam de aldeia. Mas aqui na cidade, nós lutamos diariamente para que nossos direitos, nossa herança e nossa identidade sobre a nossa ancestralidade. Eu sou indígena Laclanô, nasci e resido em Blumenau, Santa Catarina. Minha família é oriunda da terra indígena Laclanô, município de José Boatê, Santa Catarina. Sou questionada frequentemente se sou índia de verdade. Nem sei se existe índio de mentira. Mas o fato é que ser indígena e morar na cidade deixa muita gente intrigada. Acham que tenho que andar de tanga e penacho na cabeça. E não é por menos, com tanta história distorcida contada sobre os indígenas no Brasil. Muitos dos meus familiares residem na terra indígena, inclusive minha mãe. Lá são agricultores, professores, enfermeira, motorista, cacique, técnico nas áreas de saúde e saneamento, estudantes, donas de casa, artesãos. Moram em casas de alvenaria, têm carro, moto, computador, celular, TV com antena parabólica, acesso à internet. Vão à igreja, participam de campeonato de futebol da cidade, compram no comércio local e continuam sendo indígena de sangue e alma. Eu aqui sou professora, moro em apartamento, tenho carro, computador, celular, continuo sendo indígena de corpo e alma. Tenho orgulho de falar da minha origem. Aqui tenho saudades da minha aldeia, lá estou em casa. Tenho o prazer de estar com os meus, ouvir e contar histórias, relembrar o passado, planejar o futuro. Cada pedacinho daquela terra e daquele rio relembram uma história, algumas sempre lembradas, outras esquecidas, muitas jamais contadas. Histórias de sangue indígena nas mãos de brancos. Aqui ou lá eu sou indígena, e a forma como vivo não foi uma escolha minha, foi uma imposição aos meus,
que aqui estiveram antes de mim. Quando me refiro aqui, falo de Blumenau, que foi sim terra dos indígenas Xoclen, terra de que nós foi tomada, usurpada com sangue indígena nas mãos. Meus antepassados foram submetidos a ficar em uma terra com limites. Eu não. Quero e vou ser indígena aqui ou acolá. Minha avó era indígena, meu avô era indígena, minha mãe é indígena e eu sou indígena. Meu filho é indígena. Meus netos e meus bisnetos também serão indígenas. Ser indígena independe da cor, naturalidade, língua ou lugar onde mora. Ser indígena é ter orgulho da nossa identidade de ser índio. Ser indígena é defender a cultura de ser índio. Ser indígena é ser e querer ser indígena. É ter pertencimento, ancestralidade. E na aldeia ou ser indígena é defender a cultura de ser índio. Ser indígena é ser e querer ser indígena. É ter pertencimento, ancestralidade. E na aldeia ou na cidade, o Brasil é minha aldeia.